Existe uma lenda urbana que assombra a internet há mais de 25 anos. Uma história que começou com um único relato e se espalhou pelo mundo como um vírus digital, aterrorizando milhões de pessoas. Estamos falando das temidas crianças de olhos negros, entidades que aparecem à noite, pedindo para entrar em casas e carros, sempre com a mesma característica aterrorizante: olhos completamente negros, sem pupilas, sem íris, apenas um vazio profundo e perturbador. Mas você já se perguntou como tudo começou? Qual foi o primeiro encontro documentado com essas criaturas? E mais importante, será que realmente aconteceu? Olá, seja bem-vindo ao Hora de Dormir, onde exploramos os mistérios mais sombrios que assombram nossas noites. Hoje, vamos voltar no tempo até 1996, para a cidade de Abilene, no Texas, onde um jornalista chamado Brian Bethel teve um encontro que mudaria para sempre sua vida e criaria uma das lendas urbanas mais aterrorizantes da era moderna. Esta é a história real por trás do primeiro relato das crianças de olhos negros. Prepare-se para descobrir detalhes que nunca foram contados e questionar se o que você está prestes a ouvir é apenas uma história ou algo muito mais sinistro. Era uma noite de inverno de 1996, na pequena cidade de Abilene, Texas. Brian Bethel, de 30 anos, era um jornalista respeitado que trabalhava para o jornal local Abilene Reporter News. Conhecido por seu ceticismo e abordagem racional às histórias, Brian nunca havia demonstrado interesse por eventos paranormais ou sobrenaturais. Era um homem de família, pai de 2 filhos, com uma carreira sólida e uma reputação de integridade profissional. Naquela noite específica, Brian precisava pagar algumas contas que estavam vencendo. Como muitas pessoas faziam nos anos 90, ele decidiu dirigir até o centro da cidade para usar a caixa de depósito 24 horas do banco local. Era por volta das 21h30, quando ele estacionou seu carro em frente ao Abilene National Bank, na área comercial da cidade. O que Brian não sabia era que aquela decisão aparentemente rotineira de pagar contas se tornaria o marco zero de uma das lendas urbanas mais persistentes e aterrorizantes da internet. O que aconteceu nos próximos 15 minutos mudaria não apenas sua própria vida, mas plantaria as sementes de um fenômeno que assombraria pessoas ao redor do mundo por décadas. A noite estava fria e silenciosa, típica do inverno texano. As ruas estavam praticamente desertas, com apenas algumas luzes de postes iluminando a área comercial. Brian estacionou seu carro, um sedã comum da época. Começou a organizar seus documentos e cheques no banco do motorista interna do veículo para preencher os dados necessários. O primeiro encontro: 2 crianças na escuridão. Enquanto Brian concentrava-se em preencher seus formulários de depósito, algo chamou sua atenção periférica. Uma batida suave, mas persistente, na janela do lado do motorista. Quando ergueu os olhos, seu sangue gelou instantaneamente. Do lado de fora de seu carro estavam 2 crianças, aparentando ter entre 10 e 14 anos de idade. À primeira vista, pareciam meninos normais, um ligeiramente mais alto que o outro, ambos vestindo roupas casuais típicas dos anos 90, jeans, tênis e blusas de moletom. Mas havia algo profundamente errado com aquela cena. Primeiro, era quase 22 horas de uma noite de inverno e 2 crianças estavam sozinhas no centro da cidade, longe de qualquer área residencial. Segundo, elas não pareciam com frio, apesar da temperatura baixa. Mas o que mais perturbou Brian foi algo que ele não conseguia definir imediatamente. Uma sensação visceral de que algo estava terrivelmente errado. O menino mais alto fez um gesto para Brian abaixar a janela. Contra todos os seus instintos, que gritavam para ele sair dali imediatamente, Brian abaixou o vidro apenas alguns centímetros, o suficiente para ouvir o que as crianças queriam. "Desculpe, senhor", disse o menino mais alto, com uma voz estranhamente
bastante madura para sua idade aparente. Nós precisamos de uma carona até nossa casa. Esquecemos nosso dinheiro no cinema e nossos pais vão ficar muito bravos se chegarmos atrasados. A história parecia plausível. O cinema local ficava a algumas quadras dali e era comum crianças esquecerem dinheiro ou perderem o ônibus. Mas algo na voz do menino soava artificial, como se ele estivesse recitando um roteiro ensaiado. A revelação aterrorizante. Brian estava prestes a responder quando aconteceu algo que ele descreveria mais tarde como o momento mais aterrorizante de sua vida. O menino mais alto ergueu ligeiramente a cabeça e a luz do poste de rua iluminou seu rosto de forma mais direta. Foi então que Brian viu os olhos. Não eram olhos humanos normais. Eram completamente negros, não apenas as pupilas, mas toda a área que deveria ser branca e colorida estava tomada por uma escuridão profunda e absoluta. Era como olhar para dois buracos vazios no rosto da criança, dois poços sem fundo que pareciam sugar a luz ao redor. O coração de Brian disparou. Seu corpo inteiro foi tomado por uma onda de pânico primordial que ele nunca havia experimentado. Cada fibra de seu ser gritava: "Fuja!", com uma intensidade que desafiava qualquer explicação racional. "Por favor, senhor", continuou o menino, aparentemente alheio ao terror que estava causando. "É só até nossa casa. Não vai demorar muito. Você só precisa nos deixar entrar no seu carro." Nesse momento, Brian percebeu algo ainda mais perturbador. O menino havia usado uma palavra específica: deixar, não dar uma carona ou nos levar, mas especificamente nos deixar entrar, como se houvesse alguma regra invisível que os impedia de entrar no veículo sem convite explícito. O segundo menino, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Quando a luz atingiu seu rosto, Brian confirmou que ele também possuía os mesmos olhos completamente negros. Mas havia algo mais. Uma impaciência crescente emanando das duas figuras, como se estivessem ficando irritadas com a demora de Brian. "Não vamos machucar você", disse o segundo menino. E essas palavras fizeram o sangue de Brian gelar ainda mais. Por que uma criança normal sentiria necessidade de dizer isso? "Só queremos entrar. Você vai nos deixar entrar, não vai?" Naquele momento, todos os anos de experiência jornalística de Brian, toda sua racionalidade e ceticismo foram completamente dominados por um instinto primordial de sobrevivência. Sem dizer uma palavra, ele fechou rapidamente a janela, ligou o carro e saiu em disparada do estacionamento. Pelos retrovisores, ele podia ver as duas figuras paradas exatamente onde as havia deixado, observando seu carro se afastar. Não correram atrás dele, não gritaram, não demonstraram qualquer reação humana normal. Simplesmente ficaram ali, imóveis como estátuas, até desaparecerem na escuridão. Brian dirigiu para casa em estado de choque completo. Suas mãos tremiam no volante, seu coração batia tão forte e ele podia ouvi-lo. Uma sensação de náusea persistente o acompanhava. Durante todo o trajeto, ele se perguntava se havia enlouquecido, se estava tendo um colapso nervoso ou se realmente havia presenciado algo sobrenatural. Chegou em casa, Brian tentou racionalizar o que havia acontecido. Talvez as crianças tivessem alguma condição médica rara, se fosse um truque de luz, uma ilusão causada pelo reflexo dos postes, se fossem lentes de contato especiais, uma pegadinha elaborada. Essas explicações conseguiam justificar a sensação de terror absoluto, apenas medo visual, algo muito mais profundo. Se cada célula de seu corpo dava uma ameaça existencial fundamental. Durante as semanas seguintes, para o encontro de sua mente, estava acostumado a investigar histórias estranhas. Para o local do encontro várias vezes, áreas diferentes apareceriam novamente. Apareceram. Brian também tentou encontrar explicações lógicas, ou por relatórios policiais de crianças desaparecidas na área. Investigou se havia algum evento especial no cinema local naquela noite, a usar olhos completamente negros. Resultados satisfazem à descrição. O cinema
problema não tinha nada de especial naquela noite. Aos e olhos completamente negros da forma descrita. Brian descobriu que não conseguia se lembrar de detalhes específicos. Dado essas informações, Brian tomou uma decisão que mudaria. Em janeiro de 1998, mais de um ano após o encontro, Brian Bethel finalmente reuniu coragem para compartilhar sua história. Ele postou um relato detalhado em uma lista de discussão online chamada The Ghost Place Mailing List, um fórum dedicado a experiências paranormais e histórias de fantasmas. O que Brian não esperava era a reação que seu relato provocaria. Dentro de horas após a postagem, dezenas de pessoas responderam com suas próprias experiências similares. Pessoas de diferentes estados, diferentes países, todas relatando encontros com crianças de olhos completamente negros que pediam para entrar em casas, carros ou estabelecimentos. Os padrões eram assombrosamente consistentes. Sempre crianças entre 8 e 16 anos, sempre em pares ou pequenos grupos, sempre com olhos completamente negros, sempre pedindo especificamente para entrar em algum lugar, e sempre causando uma sensação inexplicável de terror primordial em quem as encontrava. Mais intrigante ainda, muitos dos relatos eram anteriores ao encontro de Brian. Algumas pessoas haviam tido experiências similares anos antes, mas nunca haviam falado sobre elas porque achavam que ninguém acreditaria ou que teriam algum problema psicológico. O relato de Brian havia dado voz a um fenômeno que aparentemente já existia há muito mais tempo do que qualquer um imaginara. O que aconteceu nos meses seguintes foi um fenômeno sem precedentes na era pré-redes sociais da internet. A história de Brian foi copiada, repostada, traduzida e espalhada por fóruns, listas de discussão, sites de horror e grupos de interesse paranormal ao redor do mundo. Cada repostagem trouxe novos relatos. Cada novo relato confirmava detalhes que Brian havia mencionado: os olhos negros, a necessidade de convite para entrar, a sensação de terror inexplicável, a artificialidade das interações. Mas algo interessante também começou a acontecer. Os relatos começaram a evoluir e se diversificar. Enquanto a história original de Brian era relativamente simples, duas crianças pedindo carona, as novas histórias incluíam variações mais elaboradas. Pessoas relatavam crianças de olhos negros aparecendo em portas de casas no meio da noite, pedindo para usar o telefone ou para entrar, porque estavam perdidas. Outras falavam de encontros em elevadores, onde as crianças pediam para apertar o botão do andar desejado. Havia relatos de aparições em ônibus, trens, até mesmo em navios. O mais perturbador era que muitas dessas histórias vinham de pessoas que juravam nunca ter lido o relato original de Brian. Elas haviam tido suas próprias experiências independentemente e apenas descobriram a conexão quando encontraram os fóruns online. Conforme a lenda das crianças de olhos negros se espalhava, pesquisadores, céticos e entusiastas do paranormal começaram a propor diferentes teorias para explicar o fenômeno. Teoria psicológica. Alguns psicólogos sugeriram que os relatos eram manifestações de ansiedades sociais profundas, particularmente o medo de crianças diferentes ou ameaçadoras. A teoria argumentava que os olhos negros representavam uma corrupção da inocência infantil, tocando em medos primordiais sobre predadores que se disfarçam de vítimas indefesas. Teoria da sugestão coletiva. Céticos propunham que, uma vez que a história original se tornou conhecida, ela começou a influenciar subconsciosamente as percepções das pessoas. Encontros normais com crianças em situações levemente incomuns eram reinterpretados através da lente da lenda, com a mente preenchendo detalhes que não estavam realmente lá. Teoria sobrenatural. Entusiastas do paranormal ofereceram explicações que variavam desde fantasmas de crianças mortas até entidades demoníacas que assumiam forma
humana. Alguns conectaram o fenômeno a lendas antigas de vampiros, que tradicionalmente precisavam de convite para entrar em residências. Teoria extraterrestre. Uma vertente mais moderna sugeria que as crianças de olhos negros eram híbridos alienígenas ou entidades extraterrestres disfarçadas, explicando sua aparência quase humana, mas fundamentalmente estranha. Mas nenhuma dessas teorias conseguia explicar completamente por que os relatos eram tão consistentes em detalhes específicos, especialmente considerando que muitos vinham de pessoas que juravam não ter conhecimento prévio da lenda. Enquanto sua história se espalhava pelo mundo digital, Brian Bethel encontrou-se no centro de uma tempestade de atenção que ele nunca havia antecipado. Como jornalista, ele estava acostumado a fazer perguntas, não a ser o foco das questões. Inicialmente, Brian tentou manter algum anonimato, mas a natureza específica de seu relato, incluindo detalhes sobre sua profissão e localização, tornaram impossível esconder sua identidade por muito tempo. Logo, repórteres de outros veículos começaram a procurá-lo, querendo entrevistas e mais detalhes sobre sua experiência. A reação foi mista. Alguns colegas jornalistas foram solidários, reconhecendo que Brian tinha uma reputação sólida de integridade profissional. Outros foram céticos ou até hostis, sugerindo que ele havia inventado a história para ganhar atenção ou estava sofrendo algum tipo de breakdown. Mas o que mais afetou Brian foram as centenas de e-mails e cartas que ele começou a receber de pessoas ao redor do mundo, compartilhando suas próprias experiências com crianças de olhos negros. Muitas dessas pessoas disseram que nunca haviam contado suas histórias para ninguém, até lerem o relato de Brian. "Eu pensei que tinha enlouquecido", escreveu uma mulher do Canadá. "Nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para meu marido. Mas quando li sua história, cada detalhe batia com o que eu havia vivido." Nos anos seguintes, as crianças de olhos negros evoluíram de um relato isolado para um fenômeno cultural completo. A lenda se espalhou além dos fóruns de internet, aparecendo em programas de TV sobre paranormal, podcasts de terror, livros de lendas urbanas e até mesmo filmes de horror independentes. Cada nova plataforma adicionava suas próprias camadas à história. Programas de TV dramatizavam os encontros com efeitos especiais e música assombrada. Podcasters especulavam sobre conexões com outros fenômenos paranormais. Escritores criavam ficções elaboradas baseadas na premissa básica. Mas talvez o desenvolvimento mais interessante tenha sido como a lenda começou a influenciar comportamentos reais. Pessoas começaram a relatar que se tornaram mais cautelosas sobre abrir portas para estranhos à noite, especialmente crianças. Alguns instalaram sistemas de segurança adicionais ou mudaram suas rotinas de direção noturna. A lenda havia transcendido sua origem digital e começado a afetar o mundo físico. Uma das características mais intrigantes do fenômeno das crianças de olhos negros é sua persistência através das gerações. Mesmo mais de 25 anos após o relato original de Brian Bethel, novos encontros continuam sendo reportados regularmente. Particularmente interessante é que muitos desses novos relatos vêm de pessoas jovens que nasceram depois dos anos 90, cresceram com a internet, mas juram que nunca ouviram falar da lenda antes de ter sua própria experiência. Em 2019, uma estudante universitária de 19 anos postou em um fórum do Reddit sobre um encontro que havia tido com duas crianças de olhos negros que apareceram na porta de seu apartamento às 2 horas da manhã, pedindo para entrar porque estavam perdidas. Apenas depois de postar é que outros usuários a direcionaram para a história original de Brian Bethel. "Eu juro que nunca tinha ouvido falar disso antes", ela
escreveu em um follow-up. Quando li a história original, fiquei com a pele arrepiada. Era exatamente o que aconteceu comigo. Os mesmos olhos, a mesma sensação de terror. Hoje, mais de 2 décadas e meia depois daquela noite fria em Abilene, Texas, Brian Bethel continua sendo procurado por pesquisadores, jornalistas e pessoas que tiveram suas próprias experiências com crianças de olhos negros. Em entrevistas recentes, Brian mantém sua versão original dos eventos. Ele nunca mudou nenhum detalhe significativo de sua história, nunca tentou monetizar sua experiência de forma significativa e nunca reivindicou ter respostas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Eu sei o que vi, ele costuma dizer. Sei o que senti. Não posso explicar, não posso provar, mas sei que aconteceu exatamente como relatei. O que mais impressiona Brian é como sua experiência pessoal se transformou em algo muito maior que ele mesmo. A história tomou vida própria, evoluiu, se espalhou e tocou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa ao contar aquela história. Brian refletiu em uma entrevista recente. Mudou minha vida de maneiras que eu nunca esperei, mas também deu voz a pessoas que estavam guardando experiências similares há anos, achando que eram loucas ou que ninguém acreditaria nelas. Mesmo depois de todos esses anos, as crianças de olhos negros permanecem um mistério sem resolução. As perguntas fundamentais que surgiram com o primeiro relato de Brian continuam sem resposta. E eram exatamente aquelas criaturas que Brian encontrou, porque precisavam de convite explícito para entrar. De onde vinham e para onde foram? Porque tantas pessoas ao redor do mundo relatam experiências tão similares. Como explicar a consistência dos detalhes em relatos? Pessoas que juram nunca ter ouvido falar da lenda. Mais intrigante ainda, o fenômeno parece estar se tornando mais comum com o passar dos anos, ao invés de diminuir. Olhos negros, algo muito mais antigo, arquétipo de medo que assumiu uma forma adequada nessa era digital. Outras propõem que a proliferação dos relatos na internet de alguma forma forte e mais frequente. História das crianças de olhos negros levanta questões fascinantes sobre a natureza da realidade, percepção, independentemente de acreditarmos que os encontros tais algo entre os dois, para o impacto profundo que tem tido em nossa cultura. A experiência de Brian Bethel naquela noite de inverno em 1996, ao no inconsciente ao do desconhecido, mais persistentes, áveis histórias, mudou a forma como algumas pessoas interagem com estranhos à noite. A nossa imaginação coletiva, a história das crianças de olhos negros, mesmo em nossa era de explicações audaz de sobrevivência, Brian Bethel acabou documentando algo que ressoa com medos profundos da experiência humana. Sabia que muitos descartariam como imaginação. Deu voz a inúmeras outras pessoas com experiências similares. Brian realmente encontrou entidades sobrenaturais. Pensa que foi uma experiência psicológica complexa, convencido de que a pareidolia plantou as sementes de uma lenda. E talvez essa seja a verdadeira lição da história das crianças de olhos negros. Às vezes, as experiências mais significativas são aquelas que não conseguimos explicar completamente, aquelas que nos forçam a confrontar os limites de nosso conhecimento e os mistérios que ainda persistem nas sombras de nosso mundo, aparentemente bem compreendido. Se você teve coragem de chegar até o final desta investigação sobre a origem real das crianças de olhos negros, e se esta história despertou em você a mesma fascinação pelos mistérios inexplicáveis que move este canal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no Hora de Dormir e ativar o sino das notificações. E nos comentários, conte-nos. Você acredita no relato de Brian Bethel? Já teve alguma experiência com algo que não consegue explicar? Até nossa próxima exploração
paixão pelos mistérios que assombram nossas noites. E lembre-se, da próxima vez que alguém bater à sua porta no meio da noite pedindo para entrar, talvez seja melhor perguntar primeiro se consegue ver os olhos dessa pessoa claramente. Boa noite e que seus sonhos sejam tranquilos.